Oi, gente, tudo bem? A nossa conversa hoje é sobre arte postal. As correspondências artísticas tomaram forma na época de 60 e 70, com o movimento de contracultura, uma arte não convencional que fugia dos circuitos oficiais. A partir da criação da Escola de Arte por Correspondência de Nova York, foi que a arte postal então se disseminou. O artista americano Ray Johnson formalizou o correio como veículo para expressão e integração cultural entre os artistas. Ela surgiu como uma alternativa aos meios convencionais de exposições de arte, bienais, salões, etc. E tem a característica própria do período em que apareceu. Então ela dialoga, portanto, com a Guerra Fria e no contexto brasileiro com a ditadura militar. Ou seja, o seu objetivo era veicular informações, protestos e denúncias. Então hoje nós temos a internet, né? E naquela época eles tinham os correios. Porque o correio é a maior estrutura que existe no planeta para a distribuição de alguma coisa. Assim, pessoas do mundo inteiro trocavam informações. A facilidade de produção e de consumo fez com que o alcance fosse grande e a liberdade total, já que a intenção é mostrar que todos podem ser artistas. A arte postal se caracteriza por ser um meio de expressão livre, qual envelopes, telegramas, selos ou carimbos postais são alguns dos suportes em que é possível a expressão da sensibilidade. Os artistas utilizavam principalmente técnicas como colagens, fotografia, escrita ou pinturas. A única limitação real à utilização de diferentes técnicas é o suporte, para a entrega desses materiais. Alguns artistas mandavam sua arte para um endereço que não existia, propositalmente, porque assim o correio carimbava que aquele endereço não existia e a arte voltava para o artista. Assim ele tinha aquele carimbo e podia criar em cima dele. Alguns também mandavam uma arte inacabada, assim o outro artista continuava aquele trabalho e assim por diante. Nos anos 60, a arte postal foi uma forma de expressão entre artistas que se conheciam. Porém, na década de 70, todos os interessados em fazer arte já podiam participar. E a partir de 1980, museus e universidades começaram a valorizar a arte postal. No Brasil, a arte postal chegou num momento de censura, quando muitos artistas, para poderem se expressar, acabam aderindo à arte conceitual e, portanto, a uma de suas formas, que é a arte postal. Um artista brasileiro que podemos citar é o pernambucano Paulo Bruschi, que organizou em 1975 no Recife, juntamente com Daniel Santiago e Ipiranga Filho, a primeira exposição internacional de arte postal, fechada pela censura do regime militar. Paulo Roberto Barbosa Bruschi é um artista multimídia e poeta, conhecido por sua ampla participação no movimento da arte conceitual brasileira. Agora a gente vai ver um trecho do Curtas Artes, de Paulo Bruschi. Aqui são dois trabalhos bastante políticos. Esse aqui, a bandeira, você não podia mexer. Hoje você já vê, se faz tudo, mas na época era uma coisa que era inconstitucional você mexer com a bandeira brasileira. E aqui ela está toda fragmentada, cortada e colocada no envelope que eu enviava pela Arte Correio para as pessoas. E o título é Inconstitucional. Que eu fazia questão de ser inconstitucional porque o governo era inconstitucional. O governo não respeitava as pessoas. E, ao mesmo tempo, o governo exigia que você tivesse todo o documento para ser um cidadão. Você tinha título de eleitor e não podia, era eleição, era voto indireto. Então eu peguei meu título de eleitor, transformei em postal, cancelei com um carimbo e mandei pela Arte Correio para o mundo todo com uma denúncia do que se passava em relação à eleição no meu país. Depois do futurismo, dadaísmo, surrealismo, a única coisa que vem é o pop e depois a Arte Correio. Então, uma dessas obras que a gente acabou de ver é o Título de Eleitor Cancelado. Então, é uma crítica à ditadura militar, quando não ocorriam as eleições livres no Brasil. Bruschi manteve efetivo contato e correspondência com muitos dos representantes dessa prática conceitualista.
em especial aqueles países que passavam por regimes ditatoriais truculentos, fazendo da arte postal um processo de comunicação para a troca de ideias, mensagens e denúncias políticas. Agora, a gente vai a uma breve introdução aos direitos humanos, para a gente poder fazer a nossa atividade prática. Então, os direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano. Consistem em 30 artigos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi publicada em 10 de dezembro de 1948, no contexto histórico de pós-guerra mundial. Foram oficializados no século XX por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, Organização das Nações Unidas. Seus primeiros reconhecimentos ocorreram na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Os direitos humanos no Brasil são garantidos na Constituição de 1988. Agora a gente vai ver um breve vídeo sobre os direitos humanos. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questiona. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Agora, vocês vão elaborar uma breve pesquisa sobre os 30 artigos dos direitos humanos, para a gente poder fazer a atividade prática. Após a pesquisa, a gente vai fazer uma releitura da arte postal. A gente vai usar aplicativos, como o Canva, InShot, o Paint, Pode ser por celular ou por computador. A ideia é produzir uma arte postal em cima dos direitos humanos, com o formato de postal. Então, a gente pode colocar selos, carimbos, escolher artigo. Agora eu vou logar em um desses aplicativos para a gente poder fazer a atividade prática. Então, vamos lá.